Bom, se eu disser que a chave para a próxima geração de supercomputadores, viagens aeroespaciais e, tipo, frotas inteiras de carros elétricos não está sendo construída num laboratório todo esterilizado lá no Vale do Silício, mas sim escondida debaixo de uma camada fininha de poeira no sertão do Ceará, a primeira reação natural de quem ouve seria achar que é uma tese um pouco exagerada, né? É, eu diria que é o que a maioria das pessoas pensaria. Porque, assim, a nossa visão coletiva sobre tecnologia de ponta quase nunca inclui retroescavadeiras, aquele sol escaldante, rochas opacas. Com certeza. Existe tipo uma desconexão muito grande, sabe, entre o produto final cintilante e a matéria bruta que torna tudo isso possível. Mas os documentos de mineração que a gente vai analisar hoje mostram que a origem do nosso futuro tecnológico é literalmente muito mais rústica. Exato. E o escopo do nosso mergulho de hoje é justamente um conjunto fascinante de relatórios técnicos, de dados de prospecção e apresentações geológicas. Tudo focado na concessão da Pinheiro e Mineração, lá no processo 800.096 de 2019 da ANM. Uhum. Lá em Solonópole. Isso, Solonópole, no Ceará. São 747 hectares de terra virgem que guardam um material cinza, aquele que mancha os dedos se a gente tocar, sabe? Mas que está bem no centro de uma revolução financeira. E a nossa missão aqui não é ficar lendo jargão técnico de mineração de forma chata. Ah, não, de jeito nenhum. O verdadeiro foco dessa análise não é só atestar que o minério existe na natureza. Porque, convenhamos, em termos puramente minerais, a Terra é vasta e jazidas existem aos montes por aí. Sim, rocha tem em todo lugar. Exatamente. O que torna os dados dessa área, no Ceará, dignos de uma dissecação mais cuidadosa é a rara convergência de fatores. A gente está olhando para um raio-x geológico que revela uma facilidade extrema de extração. Nossa, e como? E cruzado com uma posição logística absurdamente estratégica, culminando numa matemática de retorno que atrai a atenção de grandes estruturadores financeiros globais. Então vamos começar pela fundação física dessa história toda. Antes da gente detalhar essas projeções milionárias, o que exatamente compõe esse solo que fica no distrito de Boqueirão, a uns 288 quilômetros de Fortaleza? O material central aqui é a grafita, certo? Certo, a grafita é basicamente uma das formas como o carbono se cristaliza na natureza. É essencialmente carbono puro. Tá. Mas a grande sacada não é a composição química isolada, e sim a estrutura atômica, sabe? Como os átomos decidem se organizar naquele espaço. Na grafita, os átomos formam cristais hexagonais que se arranjam em várias camadas sobrepostas. Uhum. E o ponto crucial da química desse material, o que muda tudo, é que as ligações entre essas camadas são muito frouxas. Espera, deixa eu tentar visualizar a mecânica disso pra gente não se perder. Eu sempre ouço aquela analogia de que o diamante e a grafita são tipo irmãos de sangue porque ambos são carbono. Sim, a base é a mesma. Mas isso só me diz o que eles são, não como funcionam. Pelo que as fontes descrevem da estrutura em camadas, parece que a grafita se comporta mais como um baralho de cartas. Faz sentido? Faz todo sentido, é bem por aí. Tipo, os átomos de carbono em uma única carta estão colados de forma extremamente rígida. Mas as cartas em si, elas estão apenas empilhadas umas sobre as outras. Se eu pressionar o popo do baralho, as cartas deslizam e caem facilmente. Exato, elas escorregam. É por causa dessa mecânica que o grafite do lápis deixa uma marca no papel. A gente está, na verdade, esfregando essas cartas microscópicas umas nas outras. Essa metáfora do baralho de cartas ilustra a mecânica perfeitamente. É justamente a fragilidade nessas ligações entre as camadas que confere à grafita essa textura macia deslizante. Os relatórios até apontam que ela atinge um nível entre 1 e 2 na escala de dureza de Mohs. Ou seja, é super mole. Muito mole. É um mineral tão frágil estruturalmente que pode ser riscado pela própria unha humana. Mas, e aqui está o pulo do gato, essa mesma configuração atômica solta cria propriedades industriais invejáveis. Por causa dos elétrons. Isso. Os elétrons que ficam soltos entre essas cartas permitem que a grafita conduza calor e eletricidade de uma maneira formidável. E ela é altamente refratária também. Quer dizer que ela não derrete sob temperaturas industriais extremas. E o documento lista que a área apresenta 3 formas principais desse material lá na natureza, né?
Tem a microcristalina, frequentemente chamada de amorfa, que apresenta teores de carbono ali entre 60% e 85%. Que é a mais comum. Tem a lamelar, ou flake, que já ultrapassa a barreira dos 85%. E, finalmente, o lump, que seria a nata da produção. Tipo um bloco sólido com mais de 90% de pureza de carbono. E ter todas essas variações no mesmo complexo levanta muito a relevância do terreno. E se a gente ampliar o mapa para a geologia nacional inteira, a escassez fica bem evidente. Sim, não tem em todo lugar. Não mesmo. Existem reservas expressivas desse minério devidamente mapeadas em apenas 3 estados no Brasil: Bahia, Minas Gerais e o próprio Ceará. O polígono lá em Solonópole está situado no que os geólogos chamam de domínio setentrional da província Borborema. A província Borborema ouve falar. É uma província geológica riquíssima. Com essa idade e esse histórico tectônico, ela apresenta veios profundos de materiais que são vitais para o mundo moderno. O local não é uma anomalia aleatória, sabe? É fruto de uma formação rochosa muito privilegiada. Mas aqui me surge uma questão bastante pragmática e eu vou fazer o papel de advogada do diabo por um momento. Claro, manda bala. Saber que o carbono existe, na teoria, lá nas profundezas da crosta terrestre é muito empolgante para um acadêmico. Mas tirar ele do chão e transformar isso em dinheiro é um pesadelo logístico. Sem dúvida. Como é o cenário de campo real lá nas terras da Pinheira e na mineração? Porque, a gente está falando de perfurar montanhas, construir dutos de ventilação, dinamitar túneis. Então, esse é um dos pontos em que as análises de prospecção revelam as maiores quebras de expectativa. Os relatórios atestam que a grafita local está encaixada no que a geologia batiza de xistos aluminosos e migmatitos. Tá, e o que isso quer dizer na prática? Em termos simples, essas são as rochas hospedeiras, formadas sob alta pressão, que aprisionaram carbono. Para entender a qualidade disso, a Universidade Federal do Ceará conduziu testes microscópicos que detalham a viabilidade comercial do negócio. Ah, sim. O mecanismo desses testes da universidade me chamou muita atenção. Porque eles não apenas, olharam a rocha com uma lupa, né? Não, foi uma análise pesada. Eles utilizaram um microscópio eletrônico de varredura associado a um sistema de dispersão de energia, o tal do MEV-EDS. E, para quem não está familiarizado com a parte técnica, eles basicamente bombardeiam um fragmento da rocha com um feixe de elétrons e medem os raios-x que o material emite como resposta. Exato. É como se a rocha devolvesse uma assinatura. Isso. Cada elemento químico meio que grita a sua presença de uma forma única. E os resultados mostraram teores consistentes de carbono bem acima de 60%, além de traços de alumínio que vêm das micas locais e uns focos de manganês. Mas tem uma observação bem curiosa ali. A questão do ferro. Exatamente. O texto celebra muito o baixo teor de ferro e a ausência quase total de magnetita. E eu fiquei curiosa, qual é a física por trás disso? Por que a falta de um minério que é tão comum, tipo a magnetita, é tão comemorada num documento de mineração? Olha, a ausência da magnetita altera drasticamente as despesas de todo o processo industrial de separação, porque a grafita pura nunca brota isolada bonitinha, sabe? Ela vem embutida na matriz da rocha hospedeira. Tá, ela tá misturada. Isso. Quando o minério é retirado, ele precisa ser moído e depois refinado usando uma combinação de agentes químicos e físicos para isolar só o carbono que é útil. A magnetita é um mineral com propriedades ferromagnéticas muito fortes. Ah, então ela gruda nas coisas. Exato. Se ela estivesse presente em grandes quantidades, as usinas teriam que gastar fortunas implementando esteiras de separação magnética superpesadas para conseguir extrair o ferro antes da lavra química. Isso aumenta muito o gasto energético da operação inteira. Entendi. Então, sem essa contaminação ferrosa grave, o beneficiamento do grafite simplesmente barateia de uma forma substancial. Certo. Então, o tratamento na usina custa menos, ponto para o projeto. Mas a extração em si, a retirada da terra, nossa, isso foi o que realmente paralisou a minha leitura. Eu imagino qual parte você está falando. Quando eu cheguei nas páginas que detalham a abertura daquelas trincheiras, sabe? Que são os poços escavados por tratores para inspecionar o leito da jazida, tem imagens e medições fotográficas muito claras de um corte de serra. E o relatório atesta uma camada de terra superficial sobre o minério de exatos 30 centímetros. É impressionante.
30 centímetros. Abaixo da medida de uma régua escolar comum, os técnicos já expuseram paredões inteiros com metros de profundidade lotados de veios de grafita sólida. É porque, em engenharia de minas, poucas coisas ditam a viabilidade de um negócio de uma forma tão brutal quanto a relação estéreo-minério. E o que é o estéreo? O estéreo é toda aquela camada imensa de argila, solo, mato, cascalho, que precisa ser detonada e movida só para expor a rocha que tem valor real. Dá muito trabalho. Demais. Quando se descobre que a cobertura morta é de apenas 30 centímetros e os flancos da colina já expõem afloramentos que são visíveis a olho nu nos cortes das estradinhas de terra lá, isso atesta a viabilidade de um regime de lavra a céu aberto. Ou seja, não precisa fazer túnel. Nenhum. Os custos associados a uma operação a céu aberto assim são uma fração minúscula de uma operação subterrânea clássica. Se a gente está lidando com um mineral supercrítico, que compõe baterias em escala mundial e que está ali dando sopa, repousando sobre uma camada tão fina de terra no Brasil profundo, por que grandes corporações multinacionais de mineração não absorveram essa área imediatamente? Qual é a pegadinha? É uma ótima pergunta. A questão é que a mineração, sobretudo aqui no Brasil, ela não atua no mesmo compasso de uma compra e venda de lotes urbanos normais, sabe? O tempo de maturação documental e legal de uma jazida cria barreiras burocráticas enormes. Ah, tem toda a papelada? Muita papelada. Uma grande multinacional não compra simplesmente morros de onde saem amostras interessantes. Ela compra reservas que já estão provadas. E os detentores do processo lá na Agência Nacional de Mineração, desde 2019, eles assumiram todo o árduo risco exploratório inicial. Que é a parte chata, né? Muito. O mapeamento topográfico, os laudos químicos complexos, a comprovação da regularidade ambiental. Tudo isso, então, a jazida se encontra agora num patamar onde o grau de incerteza geológica já foi mitigado por todo esse escrutínio científico. Entendi. É exatamente a fase em que o projeto deixa de ser só um pedaço de mato promissor e passa a ser precificado de fato como um ativo financeiro de altíssima demanda. O que nos empurra para o outro grande obstáculo estrutural. Porque, você pode ter o recurso natural mais valioso do planeta ali brilhando na superfície, mas rochas são extremamente pesadas e brutas, né? Movimentar toneladas de terra sem valor agregado alto arruína qualquer planilha financeira se o frete for caro demais. O tabuleiro de xadrez geológico não se resolve sem a bendita logística. Sem infraestrutura de escoamento barata, olha, até as minas mais puras do mundo declaram falência. Mas o projeto cearense se defende com um trunfo logístico contundente, que fica bem claro nos mapas de situação. O polígono lá de prospecção está demarcado a precisamente 326 quilômetros do complexo do Porto do Pecém. 326, traduzindo em tempo rodoviário, isso se alinha em cerca de umas 4 horas e 45 minutos de condução por rodovias ali como a BR-122 e a 116. É muito perto. Perto demais. Ter o Porto do Pecém, que é um terminal de águas profundas de classe mundial, operando tão próximo da boca da mina assim, consolida de vez a tese de exportação. E, para contextualizar o apetite desse mercado internacional, os estudos anexados resgatam uma fotografia analítica bem interessante do ano de 2013, o que acaba evidenciando uns paradoxos comerciais antigos do Brasil. Nossa, sim, vamos investigar esse paradoxo, porque ele explica muito da geopolítica das matérias-primas na nossa audiência. Os dados daquele ano, de 2013, indicam que o Brasil detinha 7,8% de todas as reservas mapeadas de grafita do mundo, o equivalente a umas 72 milhões de toneladas. É muito volume. Muito. E a gente possuía uma extração interna considerável para abastecer siderurgias de base, vendendo lá para a Alemanha quase 1/3 do que exportávamos, além dos Estados Unidos. Mas, e aqui é que a coisa fica maluca, os gráficos também revelam que, ao mesmo tempo que a gente vendia nossa grafita primária por um preço médio ali em torno de $1.500 a tonelada, a gente precisava importar concentrados da China e do Japão, pagando, pasmem, impressionantes $2.600 por tonelada.
É um absurdo. Tipo, vende-se a matéria crua e recompra-se a matéria refinada pagando um ágio violento. O Brasil atuava basicamente como uma pedreira e a Ásia como laboratório, né? Exatamente. Esse descompasso dos preços escancara o que a economia chama de agregação de valor tecnológico. Exportar volume bruto e importar pureza reflete a ausência histórica de usinas de alta tecnologia instaladas perto das nossas lavras nacionais. A gente perdia dinheiro 2 vezes. Pois é. A cadeia de valor asiática recebia os nossos minerais, processava até atingir aqueles teores super exigentes para matrizes eletrônicas complexas. E o mercado interno brasileiro ficava dependendo dessa recompra para sustentar nossas próprias manufaturas mais sofisticadas. Bom, a fotografia de 2013 é uma ótima linha de base para a gente ter ideia. Mas a evolução temporal de lá para cá torna as coisas muito mais densas. Para qualquer pessoa acompanhando o atual debate econômico sobre transição energética, o panorama industrial mudou, de forma muito agressiva. Totalmente. Em 2013, as montadoras fabricavam veículos elétricos quase como experimentos de luxo restrito, sabe? Hoje em dia, já existem legislações iminentes na Europa e nos Estados Unidos que impõem proibições absolutas à fabricação de motores a combustão nas próximas décadas. Todo aparelho eletrônico, todo painel de armazenamento de energia solar comercializado, tudo isso depende vitalmente da matemática da oferta dessa mesma grafita extraída em locais como Solonópole. O crescimento abrupto das baterias de íons de lítio transformou a grafita num recurso que movimenta-se gabinetes presidenciais no mundo todo. Ela é o coração químico do ânodo, né? Que é a porção da bateria que recebe a carga. Sim. E ao constatar que uma fatia esmagadora do refino global de grafita acontece lá na China, a segurança da cadeia produtiva se tornou a principal pauta de segurança nacional de todo o Ocidente industrializado. É um risco gigante depender de um lugar só. Com certeza. Então, ter uma jazida em estado quase intocado aqui, com capacidade logística rodoviária que deságua num porto estratégico de frente para o Atlântico, significa que essa mina assume um peso sistêmico enorme num mundo que está desesperado por diversificar os fornecedores. E vamos aprofundar esse raciocínio porque os papéis chegam a um ponto de inflexão na seção sobre agregação de valor extremo. Os advogados e os engenheiros responsáveis pelo projeto, eles não focam a lucratividade final só na venda de rochas esfareladas por tonelada. Ah, longe disso. Há uma provocação bem explícita nos documentos baseada no tal do subtipo secundário, uma substância cuja aplicação beira o enredo de ficção científica total. Vende-se grafita aos milhares de quilos no cais do porto, sim, mas e se o olhar da mineração passar a medir o produto final em gramas? É aqui que o projeto esbarra no famoso grafeno. O grafeno tem ocupado as manchetes dos cadernos de ciência aplicada por uma boa razão, viu? Mas é importante frisar, ninguém escava a terra e encontra placas de grafeno prontinhas ali. Seria muito fácil, né? Não é magia. Ele deve ser induzido e fabricado. O método primordial se dá através de processos de esfoliação, que podem ser químicos, térmicos ou mecânicos, incidindo diretamente nessa grafita de origem natural. Lembra da sua analogia com o baralho de cartas e das ligações fracas? Com certeza. De que as cartas deslizam e tal. Então, a esfoliação química atua tipo como um solvente que agride essas ligações atômicas frouxas entre as camadas hexagonais. A solução corrói as conexões horizontais até que seja possível descamar a rocha em um nível de precisão extremo. Entendi, vai tirando carta por carta. Exato. E o resultado final dessa purificação extrema não é uma massa ou um farelo como o grafite comum, mas sim uma rede cristalina plana de átomos de carbono posicionados como se fossem um favo de mel, sabe? Restando apenas uma folha singular com exato um átomo de espessura. Um átomo de espessura é o primeiro material bidimensional a sair dos domínios da teoria e ir para a prateleira, né? E as medições testadas em laboratório parecem quebrar as leis de qualquer intuição material que a gente tenha. São números irreais. Demais! Uma folha 1 milhão de vezes mais fina que um único fio de cabelo se revela quando submetida a testes de tração cerca de 200 vezes mais robusta estruturalmente do que blocos de aço comercial. E ela ainda detém uma capacidade de dobrar e esticar sem quebrar. É praticamente transparente ao olho humano. E no quesito condutividade, que é o grande trunfo ali, ela sustenta uma densidade de tráfego elétrico 1 milhão de vezes maior do que os melhores fios de cobre. E tudo isso sem aquele atrito massivo que gera um calor excessivo nos computadores atuais.
Compreender os atributos do grafeno ajuda a gente a justificar aqueles orçamentos trilhardários de pesquisa que governos injetam no tema. Contudo, assim, no escopo restrito do relatório mineral do Ceará, o argumento irrefutável reside no abismo de preços que essa tecnologia cria. A diferença é brutal. Sim, a conversão do material primário bruto num produto de matriz de alta pureza mostra o poder bruto de aplicar conhecimento, sabe? A discrepância nos preços que é citada ali nas folhas contábeis da pesquisa é assustadora, para dizer o mínimo. Os levantamentos apontam que a aquisição de 1.000 gramas de grafita básica, ou seja, a matéria moída comercial normal, transita no mercado por valores módicos, ali entre 12 e 15 centavos de dólar americano. É muito barato. Trocados compram um quilo inteiro. Agora, caso seja aplicado todo esse processo de esfoliação no polo laboratorial adequado e se consiga processar o minério de forma a gerar apenas 150 gramas de grafeno purificado, esse punhado microscópico de material é negociado pelo valor espantoso de $150. $150. É uma subida exponencial. Salta de frações de centavo por tonelada a uma cotação de moedas pesadas por grama. E o argumento financeiro por trás da exploração mineral só encontra a base num salto de valor agregado como esse se houver volumes confiáveis lá no subsolo para amparar o investimento inicial das usinas, né? Porque a fábrica é cara. E tem que ter certeza que tem matéria-prima suficiente. Exatamente. Para ancorar essas teorias com cimento e números reais, os responsáveis pela arquitetura do projeto no Ceará executaram um plano de medições de volume altamente localizado, focando numa fatia designada como Área A. A área A. As pranchas de topografia presentes no laudo são super densas em cálculos ali. A tal área A representa uma pequena porção do terreno com apenas 2,89 hectares, é algo insignificante perto dos 747 hectares que compõem o direito minerário da área total. Um pontinho no mapa. Um pontinho. Eles desenvolveram um levantamento planialtimétrico dessa pequena elevação natural. Essencialmente, os equipamentos rastreiam o terreno real em 3 dimensões, computando as alturas e depressões, para conseguir encontrar o volume físico interno da rocha. Aí eles usam um fator de fórmula na fórmula porque, óbvio, os morros não são blocos geométricos perfeitos, aplicando depois a densidade específica da grafita rochosa local. Esse escrutínio topográfico atestou o equivalente a mais de 200 mil metros cúbicos escaváveis só ali. Convertendo a massa pura do teor de minério, olha, só essa colina abriga 235 toneladas de grafita aproveitável. Meu Deus! E extraindo o dado dessa amostragem localizada e cruzando com o mapeamento visual dos afloramentos contínuos nas trincheiras próximas, a projeção oficial atestada pelas metodologias geológicas alcança uma quantia projetada fabulosa. Dá para extrapolar. Sim, a expectativa total em reservas na extensão do processo pode chegar na margem ali de 60.783 toneladas do minério base. O que permite a gente entender a projeção financeira elaborada lá no final das apresentações, que detalha um lucro sério de tirar o fôlego. Aplicando a tarifa média global conservadora de $1.350 comercializados por tonelada base da grafita em seu formato inicial, isso esquecendo momentaneamente as fortunas daquele mercado de grafeno ultra refinado? Só vendendo do jeito base mesmo. Só o base. A conta de multiplicação atesta um potencial em ganhos brutos batendo a marca dos 82 milhões de dólares. Mais de 80 milhões de dólares latentes sobre uma fina manta de terra num terreno super silencioso do sertão. É surreal. Uma jazida com longevidade financeira raramente sobrevive extraindo apenas um recurso. Ah, os outros minerais, verdade. Isso. O aditamento técnico nos sistemas da ANM adicionou relatórios documentando a presença de filmes de manganês incrustados nas linhas de foliação das pedras da região, e com indícios bem fortes apontando paralelamente para a ocorrência geológica tanto de alumínio quanto de lítio nas fraturas regionais. Nossa, o lítio junto com o manganês transforma completamente a tese do empreendimento, né? Transforma a narrativa toda. Deixa de ser um local isolado focado no suprimento pontual de grafita industrial para assumir a forma de um berço completo dos insumos da era elétrica.
A composição básica exigida para montar as fábricas de baterias contemporâneas reside exatamente nessa tríade de elementos nobres. A capacidade de minerar todos eles conjuntamente no mesmo parque geológico, processar regionalmente e desovar pelos modais marítimos vizinhos muda as regras do jogo. Muda e justifica integralmente a postura mais profissional que engloba o relatório. Sabe, quando uma propriedade adquire assinaturas robustas de advogados sêniores especializados na área e já introduz a presença de intermediários financeiros para coordenar os direitos, confirma-se a seriedade do mercado institucional. A coisa fica séria. Sim, esses atores compreendem que viabilizar essa jazida não consiste apenas em mover detritos com máquinas pesadas, mas sim em assegurar concessões fundiárias de impacto direto sobre os alicerces sistêmicos das indústrias das próximas décadas. Então, para resumir a profunda imersão que a gente fez nesses relatórios e laudos hoje, nós começamos duvidando que uma crosta rasgada com 30 centímetros de profundidade numa serra interiorana brasileira pudesse representar um grande avanço tecnológico. Uhum. Mapeamos as fraquezas moleculares lá entre as camadas de carbono e vimos o porquê de rochas isentas de ferro, da tal magnetita, criarem atalhos milionários na hora de separar químicos nas usinas. Exato. Acompanhamos a fluidez do trânsito viário a poucas horas dos portos internacionais como o Pecém e entendemos a conversão quase alquímica capaz de transformar um minério escuro, que vale centavos o quilo, num supercondutor bidimensional que é negociado ao preço de metais preciosos, suportando o esqueleto contábil de um projeto de 80 milhões de dólares brutos na sua forma mais natural. Tudo isso passando por todo o percurso dos minerais até a vanguarda das estruturas da ciência dos materiais. A documentação comprova a transição direta da lama rudimentar e rochas sedimentares às fundações científicas das tecnologias do futuro, o que revela aquelas engrenagens brutas que movimentam todo o sofisticado maquinário global. E ao fecharmos as pastas e os dados do processo dessa área de Solunópole, tem uma constatação que é impossível ignorar. Sabe-se que componentes como o grafeno e metais paralelos ali como o lítio e o manganês, eles sustentam inapelavelmente o desenvolvimento iminente dos sistemas planetários modernos, Da autonomia energética perene aos cálculos de computadores hiperavançados. Sem dúvida. E considerando que matérias-primas críticas dessa magnitude dormem intactas a poucos palmos de profundidade, espalhadas pelo subsolo do Nordeste brasileiro, a reflexão é inevitável. Quando a demanda sufocante da tecnologia empurrar reservas isoladas para a produção massiva, na grande balança do futuro, o verdadeiro controle das inovações reside nas mãos de quem arquiteta os microchips sofisticados em laboratórios com ar-condicionado? Ou a soberania global, de fato, vai passar a pertencer a quem é dono inquestionável do solo árido, de onde brotam os próprios átomos que dão vida às máquinas de amanhã?